Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro da agência Tu És Orgulho. Tô chegando aí para mais um pré-jogo, né? Finalmente aí, chegando o dia de jogo do Corinthians. Quando não tem jogo na semana, assim, pro Corinthians, assim, eu particularmente, assim, eu acho muito chato, eu fico muito, sei lá, assim, eu gosto demais de assistir os jogos do Corinthians, eu fico meio triste quando não tem, sabe? Fica uma semana vazia. Mas graças a Deus aí já tem jogo amanhã, né? Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vou falar um pouquinho aí da rodada, vou dar algumas informações, vou passar uma provável escalação aí, tá bom? Vou falar de um outro assunto também que eu vou dar minha opinião aí, beleza, galera? E quem puder aí, comenta, compartilha, curte aí o vídeo. Se quiser interagir, trocar uma ideia com a gente aí nas redes sociais, é só mandar mensagem, a gente responde aí, acha legal essa questão dessa interação aí, beleza, galera? E vamos que vamos, né? Vou falar aqui pra vocês então, amanhã vai ser Corinthians e Curitiba, vai ser aqui na Neoquímica Arena, na nossa casa, com certeza a torcida vai comparecer, estádio lotado, vamos empurrar aí o Corinthians aí, que tá vindo numa crescente, apesar da eliminação do Campeonato Paulista, a gente vem fazendo bons jogos, né, ao contrário aí dos últimos anos aí, que na minha opinião, fazia alguns jogos, pelo menos ainda mais de começo, assim, fazia jogos que a gente estava vendo que passava a raiva. E agora, diferente desse ano aí, a gente está começando bem. Tanto é que nós estamos aí na parte de cima do campeonato, né, da tabela, né? É lógico que é cedo ainda, mas é importante. No começo, assim, nós fazemos bons pontos, ainda mais em casa, certo? É muito importante e é o que está acontecendo. Apesar da eliminação do Paulista, tentando ver o copo meio cheio, né? A gente foi eliminado aí na semifinal. Podíamos ser campeões, nós tínhamos tudo para ser campeões, tinha um time bom para isso, mas infelizmente aconteceu. Serviu para alguns jogadores que estavam contundidos, que estavam lá no DM, para se recuperar. O Yuri Alberto, a gente viu que ele faz falta pra caramba aí. Então, vendo o copo meio cheio, de repente valeu a pena isso aí. E no decorrer do ano aí eu tenho fé, eu acredito muito que ainda vai ser um bom ano pra gente. Nós temos um bom time aí, tá criando casca, tá jogando bem. E estão chegando alguns reforços aí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso também. Certo, galera? Então tem tudo pra dar bom esse ano aí, tá? Então, como eu falei, né, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Curitiba. Vai ser lá na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite. Transmissão vai ser na Premiere e na Globo. A arbitragem vai ser o Rafael Klaus. Auxiliar 1, a Fabrini Belivacqua. Auxiliar 2, o Daniel Paulo. E o VAR vai ser o Hilbert Estevam da Silva. Eu tô aqui com uma provável escalação, galera. Lembrando que é uma possível escalação. Isso daí com base no que a gente pesquisa, que a gente vê as informações aí do Corinthians. Mas a escalação em si mesmo vai sair no dia do jogo um pouco antes lá, né? Então é uma provável escalação. Corinthians aí vai ser com o Hugo Souza no gol. Laterais, Mateuzinho e o Matheus Bidu. Na zaga, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. No meio, como o Ranieri está machucado, creio eu que seja o Charles, né? Um volante mais de marcação. O André, Rodrigo Garro e o Bidon. Na frente, o Vitinho ou talvez o Zaccaria Labiade, né? Que vem jogando, vem impressionando aí a comissão técnica nos treinos. Diz que tem vindo muito bem, tá impressionando. Então, positivo aí, um ponto positivo para ele. Então pode ser que ele talvez não comece jogando, né? Mas que fique no banco e já comece a ganhar minutagem a partir de amanhã, né? E o Vitinho, então, no caso, ou o Zaccaria Labiade e o Memphis. Esse daí é uma provável escalação, pode ser que mude uma coisa ou outra, tá? Temos aí o Yuri Alberto e o Caio César, né? Que eles estavam no DM. Então, com esse período que o Corinthians ficou aí descansando, entre aspas, né? Treinando, mas serviu para recuperar alguns jogadores, principalmente o Yuri Alberto, que é muito importante. Nós vimos aí quanto ele faz falta. Então eles provavelmente vão ser relacionados. Talvez entre aí no decorrer do jogo, dependendo da situação, dependendo do andamento, né? Para ganhar uma minutagem de repente. Na minha opinião, é um jogo que tem tudo para o Corinthians fazer 3 pontos. Seria muito importante por ser na nossa casa, por estar com a nossa torcida lá, certo? A gente está ali na parte de cima da tabela e o começo do campeonato é muito importante. A gente não pode vacilar, principalmente em casa, deixar de fazer os pontos aí, porque pode ser que faça falta lá na frente, né? Falando aí dos jogadores,
A zaga é praticamente o time titular, né? Gabriel Paulista, que chegou aí, encaixou perfeitamente na zaga do Corinthians. Aí o cara é um trator, joga muito, fez gol importante e tudo aí, um baita de um zagueiro. Hugo Souza nem se fala, goleiraço, pra mim o melhor do Brasil. Mateuzinho e Matheus Bidu, que vem numa crescente, né? Foram muito criticados aí algum tempo atrás aí, mas eles estão jogando muito bem e tem sido muito importante. Tem sido ofensivos e ajudando o Corinthians a fazer gol, né? Gustavo Henrique também, não tem o que falar, zagueiraço. O Charles, que na minha concepção ele não consegue desempenhar bem o papel, a sua função, não sei o que acontece com ele. Ele até que marca bem, ele se esforça, ele chegando firme, mas ele falha muito na parte técnica também. Garro, que tá melhorando, tá jogando melhor, tá devendo um pouco ainda, mas tá jogando bem. O Bidon, que também vem numa crescente, tá jogando muito, muito mesmo. Vitinho, que fez um gol aí importante esse tempo atrás aí. Ele é esforçado, ele é aquele cara que ele vai pra cima, ele tenta o drible. Na minha concepção, eu gosto dele como jogador. Eu acho que o que falta pra ele é minutagem, certo? E o Memphis, que esse ano ainda não fez gol, né? Tem que fazer gol. Ele tem sido importante, até mesmo fora aí das quatro linhas. Aí a gente vê a questão dos comentários que ele fez aí a respeito do André, né? Que é um menino que tá vindo da base aí e teve todo esse entreveiro aí dessa possível negociação. E com certeza, na minha opinião, com o que o Memphis falou aí, na questão dele, que tem que segurar, porque ele é acima da média, tem que segurar para vender mais para frente aí, com certeza jogou mais holofortes em cima do André, que realmente é um menino que tá jogando pra caramba, né? Então, falando disso, tem o Lingard também, né, que chegou agora aí para compor o elenco aí. É um jogador muito técnico, na minha opinião, acho que vai agregar bastante. Tem o Zakaria Labiad, que também pode ser que estreie. Falando particularmente, eu vou dar minha opinião sobre esses dois jogadores. Eu acho que o pessoal, a mídia, tem muita gente, não querendo causar polêmica, mas dando a minha humilde opinião, eu acho que tem muita gente que tanto se fala de pré-julgamento, de preconceito, né? E eu escutei muito falar assim, pô, o cara é marroquino, só porque é amigo do Memphis, nunca viu o cara jogar, o cara vai chegar aqui e não vai fazer nada. Tipo, nem viu o cara jogando, sabe? Eu acho isso tão, como que eu posso dizer, uma hipocrisia tão grande da parte de algumas pessoas, de algumas mídias aí, esportivas, que, pô, não viu o cara jogando ainda, não dá o benefício da dúvida pro cara e já massacra o cara. Assim como também, uma coisa que eu vi bastante, que eu fiquei impressionado com alguns jornalistas, quando surgiu a possível contratação do Jesse Lingard pro Remo, o cara vai ser um baita reforço, ele vai vir pra voar aqui, e falou um monte de coisa. Aí deu errado, veio pro Corinthians. Já ouvi jornalistas, já ouvi pessoas falando que o cara só é um europeu, um jogador de fim de carreira. Praticamente falou que o cara não vai jogar nada, que não agrega em nada, que é um ex-jogador em atividade aí. E, é o que eu falei, não deu o benefício da dúvida pro cara, não deixou o cara vir jogar. Eu particularmente, galera, não entendo como que funciona essa questão. Eu vou dar um exemplo aqui, do que eu lembro. Por exemplo, vai a chegada do Memphis. Eu vi jornalistas falando que o Memphis vai vir aqui? Vai nada, o que esse cara quer aqui? Vai nada, isso daí é pra ficar fazendo mídia, pra querer falar de Corinthians, que não sei o que, falou um monte de groselha. E acabou que o cara veio. Queira ou não, tá devendo agora, não fez gol esse ano ainda, porém, ele ajudou o Corinthians a não ter caído, isso foi muito claro, que ele ajudou o Corinthians a não cair em 2024, queira ou não, ele ajudou nos títulos. Às vezes ele tem jogos que ele não joga, não consegue desenvolver bem, mas em jogos importantes, em jogos de mata-mata, em jogos de eliminação, ele ajudou bastante, tanto com gol quanto com assistência. E eu tô falando isso porque é fato, não por ser, eu sou um torcedor fanático do Memphis, eu não torço para jogador, eu torço pro Corinthians. É claro que eu torço pro jogador desempenhar um bom papel, pro jogador jogar bem, porque vai ser bom pro Corinthians. Assim como o Zakaria Labiad, que eu confesso que nunca vi jogar, mas nem por isso eu vou pegar e descer ali no cara e falar, pô, o cara é marroquino, nunca vi o cara jogar, nunca vi o campeonato de Marrocos, o cara vem aqui e não vai jogar nada.
Eu não vi o cara jogar. Ah, o Jesse Lingard, ele estourou no começo da carreira, mas depois ele não jogou mais nada. Então, assim, eu acho que no mínimo o que merece é o benefício da dúvida. Então, tem certas coisas que é muita hipocrisia. Como eu falei, vai pro Remo lá, nossa, é uma baita contratação. Tá vindo pro Corinthians, desce a lenha no cara. Sabe, tipo, 2 pesos e 2 medidas. Sabe, galera? Então, era essa a minha opinião que eu queria falar. Queria deixar claro essa questão aí. Como eu falei, eu respeito todos, respeito todas as mídias, respeito todo mundo, mas é a minha opinião, é o que eu vejo, é a minha humilde opinião. Beleza, galera? Compartilha, comenta, curte aí. Quem quiser trocar uma ideia, tem as nossas redes sociais aí na descrição. Beleza, galera? Amanhã tem tudo pra gente, com todo respeito, aí, a gente ganhar do Curitiba e a gente manter ali na parte de cima da tabela. Esse ano a gente vai brigar por grandes coisas aí, galera, com certeza, viu? Aqui é Corinthians, tamo junto e um abraço. Vai, Corinthians!